que você está assistindo esse vídeo? Ah, é para saber o uso dos porquês? Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo! Oi, eu sou os Começando, meu nome é Débora Santos e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vou mostrar a vocês o uso completo dos 4 porquês que existem na língua portuguesa. Eu vou trazer de maneira detalhada o uso de cada porquê em cada situação. Então vamos lá. O primeiro porquê que iremos falar é o porquê separado sem acento. Normalmente as pessoas falam que o porquê separado sem acento é para utilizar quando vai fazer perguntas. Entretanto, o correto é dizer que o porquê separado sem acento ele é utilizado em frases interrogativas diretas ou indiretas. Débora, como assim direta e indireta? Eu não sei a diferença. Calma que eu vou dar exemplo. Um exemplo de frase interrogativa direta. Por que você comprou este casaco? Eu estou fazendo uma pergunta direta. Então, no final da frase, eu vou utilizar o ponto de interrogação. Mas quando eu falo assim, desejo saber por que chegou tão tarde, também é uma interrogativa, só que de forma indireta. Então, no final, ao invés de usar a interrogação, eu irei utilizar o ponto final. Porém, quando se fala desejo saber por que chegou tão tarde, você percebe logo de cara a pergunta implícita na frase. Porque se ele está desejando saber, então significa que ele precisa de uma resposta. Então, necessariamente é uma pergunta, é uma frase interrogativa de forma indireta. A outra função do porquê separado sem acento é quando ele pode ser substituído por pela qual, pelo qual, pelas quais e pelos quais. Se o porquê da frase poder substituir um desses, significa que temos uma junção de uma preposição com um pronome relativo. Então, sim, é o porquê separado sem acento. Temos como exemplo essa afirmação. O túnel por que passamos existe há muitos anos. Aqui, esse porquê pode ser substituído por pelo qual. Vejamos, o túnel pelo qual passamos existe há muitos anos. Então, percebemos que aqui ele é utilizado como uma preposição, a preposição por, e um pronome relativo, que, logo, ele é utilizado da forma afirmativa. Então, desmentindo muitos vídeos que eu vi por aí, o porquê separado sem acento, ele não é utilizado apenas para perguntas, também pode ser utilizado em frases afirmativas quando substituídos por pela qual, pelo qual, pelas quais e pelos quais. O segundo porquê que iremos falar é o porquê junto sem acento. Em muitos locais que eu vi também, eles falam que é para utilizar em respostas. Porém, esse tipo de porquê ele não é somente para essa situação. O porquê junto sem acento, ele pode ser utilizado em frases afirmativas, frases interrogativas, frases explicativas e em situações de resposta. Então, pode-se perceber que não é apenas em uma situação. O porquê junto sem acento, ele é uma conjunção, diferentemente do outro porquê que a gente já falou. Então, como ele é uma conjunção, a função dele é ligar orações, trazer o sentido completo de duas orações, fazer a junção. Então, essa seria a função desse porquê, o porquê classificado como uma conjunção. Vejamos um exemplo. Vou ao supermercado porque não temos frutas. Ponto. Essa seria um exemplo do uso do porquê junto sem acento. Ela está explicando, a pessoa está explicando o motivo de estar indo ao supermercado. Ela vai ao supermercado porque ela não tem frutas, então ela está explicando. Agora, Débora, como usar o porquê junto sem acento em uma frase interrogativa? Vamos lá. Você veio até aqui, por que não conseguiu telefonar? Aqui seria um exemplo de frase para você usar o porquê junto sem acento. Ela está perguntando, a pessoa está perguntando qual é o motivo da outra pessoa ter ido até a sua casa. Então, ao mesmo tempo que ela pergunta, ela também explica, ela já dá uma resposta. Então, seria exatamente isso. Você veio até aqui, por que não conseguiu ligar? Ou seja, ela já está dando uma resposta, já está respondendo a própria pergunta. Então, por isso, você pode utilizar o porquê junto sem acento nessa situação. Esse tipo de porquê também pode ser substituído por outras conjunções. Por exemplo, pode ser substituído por pois, como, já que, uma vez que e outras conjunções que tragam a mesma ideia.
Agora vamos para o terceiro tipo, que seria o porquê separado com acento. Esse aqui é um dos mais fáceis. Esse porquê sempre será utilizado no final da frase, independente dessa frase ser interrogativa ou afirmativa. Temos como exemplo uma frase interrogativa. Eles estão revoltados por quê? Aqui você vai utilizar o porquê separado com acento, final de frase. E um exemplo de frase afirmativa. Ele não veio, não sei por quê. Também separado com acento, final de frase. Então, independente de ser interrogativa ou afirmativa, se o porquê vem no final da frase, ele deve vir separado com acento. Agora vamos para o porquê do professor Girafales. Débora, como assim o porquê do professor Girafales? É o porquê junto com acento. É uma palavra substantivada por causa da presença do artigo o. Então, esse porquê ele é utilizado em situações de causa, motivo, razão e circunstância. Logo, é só lembrar do professor Girafales que você vai saber na hora o que esse porquê irá significar dentro da sua frase, como utilizar esse tipo de porquê. Também vale lembrar que esse tipo de porquê, ele também é utilizado nas formas de plural. Quando você quiser utilizar o porquê no plural, deve ser o porquê junto com acento e o S no final, porquês. Então, vamos para os exemplos. Primeiro exemplo, não consigo entender o porquê de sua ausência. Aqui, logo percebemos que a pessoa que falou essa frase não consegue entender a causa da ausência, não consegue entender o motivo da ausência. Então, aqui porquê junto com acento. Agora um exemplo no plural. Existem muitos porquês para justificar essa atitude. Então, como é forma plural, porquê junto com acento e S no final. A explicação foi essa, uma explicação bem rápida, básica, mas que conseguiu englobar todos os pontos específicos de cada porquê, matando os mitos de porquê em resposta, porquê em pergunta e esse tipo de coisa. Agora eu irei trazer algumas questões para vocês, para deixar mais claro o uso desses porquês na cabecinha de cada um, ok? Então segue comigo que eu vou trazer questões. Essa questão diz o seguinte no enunciado: indique a frase correta. Então, temos 4 alternativas com a frase dizendo por que você está aqui, porém, com cada alternativa utilizando um porquê diferente. Você saberia me indicar qual seria a resposta certa? Eu vou te dar uns segundinhos e você vai pensando. Qual será? Será a letra A, letra B, letra C, letra D? Já pensou? Pois é, a resposta é a letra A. Débora, por que a resposta seria a letra A? Bom, aqui podemos perceber que utilizou o porquê separado sem acento. E foi o primeiro tipo de porquê que eu expliquei a vocês. Pode ser utilizado em frase interrogativa, direta ou indireta, e também pode ser utilizado em afirmação. Porém, aqui, o porquê utilizado foi pelo motivo de está em uma frase interrogativa de forma direta. É aquele basicamente utilizado para perguntas. E por que não seria a letra B? Bom, o porquê utilizado na letra B é um porquê junto sem acento. Logo, ele deveria ser utilizado em situações de explicação, resposta, afirmação e em frases interrogativas que podem ser substituídas por como, pois e esse tipo de situação. Na letra C é utilizado o porquê separado com acento. E esse tipo de porquê, como eu falei para vocês, é utilizado em final de frase, independente de ser interrogativo ou afirmativo. E na letra D, como só sobrou um tipo de porquê, é o porquê junto com acento, palavra substantivada que normalmente indica causa, motivo, razão ou circunstância, o famoso professor Girafales. Na próxima questão diz: substitua as palavras em destaques pelo porquê e dá os 4 usos do porquê. Então, agora pausa o vídeo e tenta substituir. Daqui a pouquinho eu vou te dizer a resposta correta. E aí, já pensou? Então vamos lá. Na letra A, ele deveria utilizar o porquê junto sem acento. Porque, querendo ou não, é o porquê que indica resposta, explicação. Na letra B, seria o porquê separado com acento, porque está no final da
frase. E como eu já expliquei, porquê em final de frase separado com acento. Na letra C seria o porquê separado sem acento, indicando uma pergunta, a frase interrogativa, direta ou indireta. Na letra D, professor Girafales, porquê junto com acento, indicando causa, motivo, razão ou circunstância. E a letra E seria a mais difícil dessas daqui, porque ela tem uma pegadinha. Quando a pessoa fala, né, a voz fala, essa razão, muitas pessoas poderiam pensar que é o porquê junto com acento, porque indica causa, motivo, razão ou circunstância. Porém, o que está em destaque é o pela qual, então aqui seria a substituição do porquê separado sem acento, e não o porquê junto com acento. Enfim, é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigada a você que chegou até o final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Deixa aqui teu comentário, eu quero saber se você acertou, se você errou, se ficou em dúvida. Então deixa aqui que eu adoro também o feedback de vocês. Pode curtir se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, porque o like me ajuda muitíssimo. Compartilha com aquele amigo que sempre erra o porquê. E me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Lá eu sempre estou postando conteúdo para vocês, exclusivo, template, conversa. É isso, muito obrigada por você que chegou até aqui. Um beijo e tchau!